Olha, a IA generativa está por todo lado, né? Facilitando um monte de coisa na nossa vida. Mas, sabe, tem uma preocupação no ar. Será que ela está deixando a gente meio preguiçoso? É sobre isso que a gente vai falar. Vamos mergulhar fundo nessa história e ver duas soluções bem interessantes. Uma que veio da academia e outra que nasceu na prática, para a gente transformar a IA de uma muleta para o cérebro em uma ferramenta que de fato amplie nossa mente. Ok, vamos lá, direto ao ponto. A grande pergunta que não quer calar é essa. Será que usar tanto ferramentas como o ChatGPT está meio que atrofiando o nosso cérebro, a nossa capacidade de pensar por conta própria? E olha, isso não é só especulação não, é uma preocupação real que os próprios usuários estão trazendo à tona, baseada em estudos que já estão saindo sobre os efeitos disso no nosso cognitivo. E essa citação aqui, de uma discussão online, resume o problema perfeitamente. A ideia de uma preguiça cognitiva que persiste. Isso é bem alarmante, né? Porque sugere que essa dependência toda não é só uma coisinha passageira. Pelo contrário, pode deixar uma marca, um efeito duradouro. Fica mais difícil fazer aquele esforço mental mais pesado, mesmo quando a gente não está usando a ferramenta. É a atrofia cognitiva na sua essência. Só que o buraco é mais embaixo. O problema não é só a preguiça de cada um. O que os pesquisadores descobriram é que tem um ciclo rolando, uma coisa mais sistêmica. É tipo um loop de feedback, sabe? Onde os nossos próprios vieses e os vieses da própria IA ficam se alimentando. Um reforça o outro. E o resultado? Nosso pensamento crítico vai lá para baixo. Vamos dar uma olhada em como isso acontece. Então, para a gente entender esse loop aí, primeiro a gente precisa falar de um viés que todo mundo tem, que é super comum. O viés de confirmação. É bem simples, na verdade. A gente adora ouvir coisas que confirmam o que a gente já pensa. Essa é a peça-chave para a gente entender como a nossa interação com a IA pode, às vezes, se tornar um problema. E é aqui que a coisa fica interessante. Olha só como tudo se encaixa. Esse diagrama que veio de uma pesquisa da UCL mostra direitinho esse ciclo vicioso. Pensa comigo. Imagina alguém que está convencido que trabalho remoto diminui a produtividade. O viés de confirmação dessa pessoa vai fazer com que ela escreva prompts para a IA procurando exatamente isso, dados que provem o que ela já acredita. Aí a IA, que também tem seus próprios vieses, gera uma resposta que, muito provavelmente, vai reforçar essa crença. O resultado? A pessoa sai de lá com mais certeza ainda, a dependência da IA só aumenta e, o pior de tudo, o pensamento crítico. Esse despenca. Beleza, então como é que a gente quebra esse ciclo? A primeira solução que a gente vai ver aqui veio direto da pesquisa, do mundo acadêmico mesmo. É uma ferramenta mais formal, sabe? Que foi desenhada exatamente para isso, para cortar esse loop de viés e fazer da gente usuários de IA bem mais conscientes. Essa ferramenta se chama de Bias Me. O nome já diz tudo, né? Para desenviesar. É uma intervenção pensada para ajudar a gente a desenvolver o que eles chamam de habilidades metacognitivas. É uma palavra chique para dizer a habilidade de pensar sobre como a gente pensa. A meta aqui é tirar as pessoas do banco do passageiro e colocar no volante, sabe? Deixar de ser só um consumidor passivo e virar um colaborador ativo e crítico da IA. E a sacada central do The Bias Mid é um conceito bem legal, atrito deliberado. Pensa só, num mundo onde todo mundo quer que as coisas sejam super rápidas, essa abordagem faz o contrário. Ela coloca de propósito umas pausas no caminho para forçar a gente a parar e pensar. É um recurso, não um problema. A ideia é justamente essa, dar uma freada no processo, para incentivar a gente a usar o cérebro e não só apertar um botão. E aqui a gente consegue ver como isso funciona na prática. A ferramenta atua em dois momentos-chave. De um lado, ela olha para a pergunta que foi feita e já aponta possíveis vieses antes mesmo de você enviar. Aí, do outro lado, depois que a IA responde, ela analisa essa resposta e te mostra num mapa visual onde pode ter algum viés ali. É quase como ter um supervisor de qualidade olhando tanto para a pergunta quanto para a resposta. O ponto central, então, é esse. Ao agir na entrada, no prompt, e também na saída, na resposta, essa abordagem bidirecional força a gente a se engajar de verdade com o processo todo. Ela basicamente nos treina para sermos parceiros mais inteligentes da IA, e não só alguém que aceita de cabeça baixa o que ela entrega. Muito bem, agora vamos mudar de chave completamente. Vamos para uma solução que não veio de um laboratório de pesquisa, mas sim da própria comunidade de usuários. É uma abordagem que ficou popular, criada por um usuário comum para resolver o mesmíssimo problema de preguiça cognitiva, só que de um jeito muito mais pessoal, mais direto ao ponto. Olha só essa instrução. É o comando principal de um GPT personalizado chamado treinador cognitivo, e é genial na sua simplicidade. Em vez de chegar e pedir a resposta de bandeja, a pessoa dá uma instrução clara para a IA. Haja como um personal trainer da minha mente. Não me dê a solução de graça, me force a ralar, a fazer o esforço mental primeiro. E aqui estão as regras que fazem a mágica acontecer.
Cada uma delas foi pensada para criar aquele mesmo atrito deliberado que a gente viu, só que aqui é na base da conversa. A IA vira tipo um parceiro de debate socrático. Sabe aquela história de não dar o peixe, mas ensinar a pescar? Exatamente isso. Ela não te dá o peixe pronto. Ela te força a explicar como você pescaria, analisa a sua técnica e ainda te desafia a pensar em iscas melhores. Bom, e com isso a gente chega na parte final. A gente viu de um lado uma solução acadêmica toda estruturada e do outro uma abordagem pessoal super criativa. E assim, por mais que elas pareçam bem diferentes à primeira vista, o objetivo no fundo é o mesmo. E é esse objetivo que é a chave para a gente usar a IA do jeito certo. Vamos colocar as duas lado a lado para comparar. O DBASM é essa intervenção mais sistêmica, visual, que nasceu da pesquisa, feita para quebrar aquele loop de viés. Já o treinador cognitivo é uma técnica pessoal, na base da conversa, que veio da experiência e que foi feita para construir bons hábitos de pensamento. São, no fim das contas, dois caminhos diferentes que levam para o mesmo lugar, o uso consciente da IA. E essa talvez seja a ideia mais importante de tudo isso. O objetivo dessas duas abordagens é ajudar a gente a fazer uma virada de chave fundamental. Parar de usar IA para uma automação meio cega, sabe? Onde a gente só terceiriza o nosso cérebro. E começar a usar para uma ampliação consciente. Usar como uma ferramenta para melhorar e desafiar o nosso próprio jeito de pensar. É a diferença entre deixar o cérebro atrofiar ou fortalecer. Porque, no fim do dia, a tecnologia é só isso, uma ferramenta. Ela pode ser uma parceira que nos impulsiona para frente ou pode ser uma muleta da qual a gente acaba dependente. O bom é que as soluções para garantir que ela seja a primeira opção já estão aparecendo, tanto nos laboratórios de pesquisa quanto na criatividade dos próprios usuários. A grande pergunta que fica no ar é como é que cada um vai usar essa ferramenta.